Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as obras que você realiza, e que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, eu virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu quero pedir que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor conduza a minha vida, Pai, para o louvor da Tua glória, para a exaltação do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, para a salvação dos perdidos. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito prepare todos os corações, a começar de mim, para receber a porção da Tua palavra. Que possamos experimentar a graça do Senhor nessa noite e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, continuamos a nossa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Como nós já vimos aqui anteriormente, o apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, era o último dos 12 apóstolos que estava vivo, e ele estava ali exilado, preso por causa da sua fé, por causa da pregação do evangelho. E é ali na ilha de Patmos, por volta do ano 100 depois de Cristo, num ambiente de perseguição e hostilidade ao Evangelho de Jesus, no momento, ó Deus, em que muitos dos cristãos tinham morrido por causa da sua fé, muitos estavam sendo presos por causa da sua fé, havia muita desesperança, muito medo no meio do povo de Deus. Então o Senhor Jesus se revela ao apóstolo João, trazendo uma mensagem de esperança para o povo de Deus. E diz a palavra de Deus no capítulo 1, lá no livro de Apocalipse, que o Senhor ordena a João que escreva 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E hoje, meus irmãos, nós vamos para a 5ª igreja, a igreja de Sardes. Queridos, Sardes era a antiga capital do reino da Lídia. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre esse reino, mas ali houve um rei muito poderoso e famoso chamado rei Creso. Creso, ele era símbolo, meus irmãos, de riqueza, porque havia ali no reino de Lídia, na cidade de Sardes, um rio chamado Rio Pactolo. E no rio Pactolo havia muito ouro e outras pedras preciosas. Também era símbolo de autoconfiança militar, pois a cidade ficava no alto do monte. Havia um monte ali, a cidade ficava no alto do monte.
e havia muito orgulho por ser uma cidade fortificada. Para os irmãos terem uma ideia, esse rei chamado Creso, ele era tão rico, ele tinha uma fortuna tão grande, meus irmãos, que o seu nome se tornou sinônimo de opulência, de riqueza, originando a expressão alguém que é rico como Creso. Era muito usada essa expressão na antiguidade. Meus irmãos, mas quando nós olhamos para a história, a arqueologia, nós aprendemos que por 2 vezes aquela cidade ela foi invadida, ela foi derrubada pelos seus inimigos. Apesar de ser uma cidade rica, fortificada sobre um monte, por 2 vezes ela foi derrotada. A primeira vez no ano 546 a.C., quando ela foi derrotada pelos persas, liderados pelo grande rei Ciro. E diz a história, meus irmãos, que um soldado persa percebeu que um guarda de Sardes desceu por uma entrada para pegar um capacete que havia caído. Ele descobriu um caminho secreto e à noite os persas subiram por aquele lugar, invadiram a cidade enquanto todos dormiam e derrotou aquela cidade. A segunda vez foi no ano 218 a.C. Essa cidade foi invadida pelos gregos, sob a liderança de Antíoco III. E diz, irmãos, a história que ela foi invadida exatamente da mesma forma. Os guardas estavam dormindo nas torres e enquanto eles dormiam, a cidade foi invadida. A advertência de Cristo, meus irmãos, usa exatamente essa memória histórica. Os irmãos vão perceber que por 2 vezes Jesus diz para aquela igreja que eles precisavam vigiar. No capítulo 3, verso 3, ele diz: se vocês não vigiarem, eu virei como um ladrão, ou seja, no momento que vocês menos esperam. Assim como aconteceu da primeira vez contra os persas, assim como aconteceu da segunda vez contra os gregos, vocês estarão dormindo, estarão desapercebidos, e eu pegarei vocês de surpresa. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus está dizendo para aquela igreja, irmãos, está dizendo para nós: sejam vigilantes. Porque a igreja de Sardes reproduzia exatamente o espírito daquela cidade, que era o quê? Negligência e excesso de autoconfiança. Por ser uma cidade rica, por ser uma cidade fortificada sobre um monte, o povo de Sardes muitas vezes, cheios de si mesmos, autoconfiantes, não vigiaram e foram derrotados pelo inimigo. Meus irmãos, e esse é um grande perigo para todos os crentes. Quando nós, meus irmãos, deixamos de vigiar, quando nós deixamos, meus amados irmãos, de estar atentos, quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós nos acomodamos, nós corremos grande risco, meus irmãos. Veja, meus irmãos, quando nós olhamos para essa carta de Jesus a Sardes, nós vemos que não há nenhuma acusação de uma heresia naquela igreja, como Pérgamo, por exemplo. Não há acusação de imoralidade, como Tiatira. Aquela igreja não era perseguida, como Esmirna. O problema daquela igreja era um problema muito pior do que todos os outros problemas anteriores. Era a ausência de vida espiritual. E Jesus é muito duro com a igreja de Sardes. Ele diz: você tem fama de que está viva, mas está morta. Meus irmãos, há coisas que continuam de pé, mesmo depois de mortas. Uma árvore, por exemplo, pode estar bem por fora, mas completamente seca e morta por dentro. Um corpo pode conservar a forma, a aparência, o contorno, mesmo quando a vida já se foi. E da mesma forma, Jesus vai nos mostrar aqui que uma igreja ela pode preservar liturgia, estruturas, nomes, tradições, mesmo depois de ter perdido o pulso da vida espiritual. O grande perigo não é a ausência de atividades, mas é a ausência de vida. Não é a falta de movimento, mas a falta do espírito.
Uma igreja pode ter muito barulho, muita agenda, muita fama, mas pouco arrependimento, pouca vigilância e principalmente pouca dependência de Deus, como era o caso de Sardes. É possível ter reputação sem realidade. É possível ter forma sem poder. E é exatamente aqui que nós entramos em Sardes, irmãos. Sardes era uma cidade famosa, rica, estrategicamente localizada, aparentemente inexpugnável. Seus muros eram altos, sua defesa natural era impressionante. Mas nós vimos aqui que 2 vezes na história, Sardes caiu da mesma maneira. Não porque o inimigo fosse forte demais, mas porque a cidade dormiu, porque confiou demais na sua reputação, porque relaxou em sua vigilância e foi tomada sem perceber. Meus amados irmãos, nós somos convidados nessa noite a estarmos vigilantes e fazermos uma reflexão sobre nossa própria vida. Será que nós temos tido apenas uma reputação, apenas uma fama de que somos vivos, ou nós realmente temos uma vida plena e repleta da presença do Senhor? Eu queria trabalhar nesse texto alguns pontos, meus irmãos. É interessante que Jesus diz que aquela igreja tem fama de estar viva, porém estava morta. E o texto no versículo 1 diz o seguinte: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha só quem é que está falando. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, e você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quando o texto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, meus irmãos, a ideia, o 7 no Apocalipse traz a ideia de plenitude. A ideia, meus irmãos, aqui quando ele diz os 7 Espíritos, é a plenitude do Espírito Santo. E as 7 estrelas na sua mão representam justamente a autoridade de Jesus sobre a igreja. E é interessante que Jesus ele é apresentado como aquele que tem um diagnóstico certo de qual era o problema daquela igreja. E o diagnóstico do Senhor é muito duro. Tens nome de que vive e está morto. Veja, meus irmãos, o Senhor Jesus sonda e conhece aquela igreja. Aquela igreja podia enganar os homens, mas ela não podia enganar aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aquele, como nós vimos na semana passada, que tem os olhos como de fogo e os pés de latão. Ou seja, aquele que tudo vê e que tem autoridade para julgar a todos. Meus irmãos, Jesus nos conhece. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos essa expressão morte espiritual, isso não significa ausência total de atividade, mas ausência de vida diante de Deus. Uma pessoa pode fazer coisas, ela pode ter um discurso bonito, mas nem sempre ela realmente tem uma vida diante de Deus. Essa morte espiritual de Sardes, ela se manifesta de formas bem claras. E eu separei 3 aqui para tratar com os irmãos. A primeira forma que essa morte se manifesta é pela perda de sensibilidade ao pecado. Meus irmãos, nós estamos mortos quando nós não temos sensibilidade ao pecado. O coração já não treme diante do pecado. A consciência está cauterizada, a alma anestesiada. Ou como diz Efésios 4:19, a mente está obscurecida. Muitas vezes, meus irmãos, nós permitimos que pecados entrem em nossas vidas e habitem em nós. Nós nos acostumamos com esse pecado. Aquele pecado que talvez em outro momento nos trazia tristeza, já não traz mais. Nós conseguimos até conciliar esses pecados com uma vida cristã. Conseguimos vir à igreja, tomar a ceia, até ter cargos, compromissos na igreja, e muitas vezes há pecados em nossas vidas, que nós sabemos que precisam ser confessados, que precisam ser abandonados, que desonram a Deus, que estão de alguma forma minando nossa vida espiritual, mas nós não o abandonamos. Esse é um grande perigo, irmãos, quando nós perdemos a sensibilidade ao pecado.
Nós somos pecadores. O problema não é pecar. O problema é quando o cristão peca e já não sente mais pelo pecado. O problema é quando o cristão, ele comete o pecado e não é mais convencido pela ação do Espírito de Deus. O problema é quando o cristão peca e ele não tem mais esse desejo no coração de rapidamente se reconciliar com Deus. Isso mostra perda de sensibilidade ao pecado. Outra forma que essa morte espiritual se manifesta, irmãos, é por meio da religiosidade vazia e meramente externa. Veja, Jesus diz, olha, você tem fama de que está viva. Provavelmente, irmãos, aquela igreja era reconhecida pelas outras igrejas da Ásia Menor como sendo uma igreja vibrante, como sendo uma igreja com grande potencial. Mas Jesus conhecia para além da fama, para além da reputação, para além da opinião dos homens. Jesus conhecia o coração daquela igreja. E a verdade, irmãos, é que Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece lábios que falam de Deus, mas quando o coração está diante dele. Manu, coloque para mim Isaías capítulo 29, verso 13, aqui na projeção, por favor. Esse é um dos grandes perigos, irmãos. Isaías 29, 13. Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Essa é uma acusação do profeta Isaías ao povo de Israel, ali no período antes do exílio. O templo estava funcionando, haviam sacrifícios, havia adoração, o povo estava ali diariamente, mas o Senhor olha para aquela adoração e vê um coração que está longe de Deus. Outra forma, meus irmãos, que essa morte espiritual se manifesta, além da perda de sensibilidade ao pecado, além da religiosidade vazia e meramente externa, é quando nós temos um culto sem obediência. Coloque, por gentileza, aí na projeção o livro do profeta Amós, capítulo 5, versos 21 em diante. Amós 5, 21. Meus irmãos, um dos grandes perigos é um culto, uma celebração sem obediência a Deus. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. É muito duro, irmãos. Essa passagem, por exemplo, o Senhor está confrontando o povo na época do profeta Amós e dizendo, eu não tenho prazer no culto que vocês oferecem. E sabe por que o Senhor diz isso, irmãos? Porque não havia obediência. Não havia obediência. Deus rejeita celebrações onde não há arrependimento nem justiça. Então, meus irmãos, eu quero que nós paremos aqui. E que isso sirva de alerta para nós. Perda de sensibilidade aos pecados. Religiosidade vazia e meramente externa. E o culto sem obediência. Essas três coisas revelam morte diante de Deus. Jesus chamou esse tipo de piedade de sepulcros caiados. Está lá em Mateus capítulo 23, 27. Belos por fora, mas onde não há conteúdo. A aparência da vida substitui a realidade da comunhão com Deus. Provavelmente a igreja em Sardes não parecia morta aos olhos humanos. Ela tinha cultos regulares. Ela tinha uma boa doutrina. Ela tinha atividades religiosas constantes, mas faltava o essencial para aquela igreja.
sinceridade de coração diante de Deus. Não havia arrependimento profundo, não havia dependência viva do Espírito. Era uma igreja ativa e respeitada, mas o Senhor não se agradava. Isso pode acontecer, irmãos, que nós tomemos cuidado com isso. Então, se você olha para a sua vida e você percebe algumas dessas 3 características, eu quero trazer esperança para você hoje. E a esperança é que Jesus apresenta aqui o que aquela igreja deveria fazer para mudar aquela realidade. Me parece que essa morte não é uma morte definitiva. Havia a possibilidade de mudança daquele quadro. Havia a possibilidade de mudar aquela realidade. E Jesus apresenta isso a partir dos versos 2 e 3. Ele diz: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Pois se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então, meus irmãos, Jesus ele diz para aquela igreja como que ela poderia fazer para mudar aquela realidade. E a primeira coisa, meus irmãos, que Jesus diz é ser vigilante. Faz o seguinte, olha para o irmão que está aí do seu lado, eu não costumo fazer isso não, e diz assim para ele: meu irmão, pode dizer, meu irmão, vigia! Vigia, meu irmão, em nome de Jesus, vigia, desperta, ser vigilante, meu irmão, em nome de Jesus. Meus irmãos, há 4 verbos imperativos que o Senhor traz para aquela igreja, e o primeiro deles é vigiar. Vigiar, e eu fiquei refletindo, o que Jesus quer dizer com essa ordem, vigiar? E algumas coisas, meditando na palavra, eu cheguei à seguinte conclusão. Olha o que significa vigiar. Primeiro, vigiar é viver em prontidão espiritual. Vigiar é viver em prontidão espiritual. Meus irmãos, Jesus usa a linguagem da vigilância para falar de uma consciência que está desperta. Ou seja, alguém que não está em profundo sono. Mateus 24, 42, nos conta sobre aquela passagem onde Jesus está no Getsêmani com os discípulos. Jesus se retira para orar e por 3 vezes ele se volta ao encontro dos discípulos. E como que ele encontra os discípulos, irmãos? Dormindo. Então Jesus diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar, meus irmãos, é viver como quem sabe que presta contas. É não se acomodar, não relaxar na fé. É não viver no automático. É viver em prontidão espiritual. Mas vigiar também, meus irmãos, é lutar contra a negligência do coração. O coração do ser humano, ele é negligente. Ele tem uma tendência natural à acomodação. Sabia disso? Nós nos acomodamos facilmente. No Getsêmani, Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Meu querido irmão, quem não vigia subestima o pecado. Se nós não estamos vigiando, nós estamos subestimando o pecado. A Bíblia diz: aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. Se nós deixamos de vigiar, nós estamos subestimando o pecado. E esse é o primeiro passo para a queda. Aquele que não vigia, confia demais na própria força. Talvez pense que os outros podem cair, mas você não. Vigiar é reconhecer que o perigo maior não está fora, está dentro. Mas vigiar, meus irmãos, também é discernir os tempos. Jesus repreende os que sabiam ler o clima, mas não sabiam discernir os tempos espirituais. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 3. Vigilância envolve discernimento espiritual. Uma igreja deve ter discernimento.
Uma igreja deve estar sempre vigilante, observando o mundo lá fora, o que está acontecendo, e preparada para o que há de vir. Vigiar é viver, meus irmãos, em obediência. Nas parábolas do servo fiel, em Mateus 24, 45 a 51, e das 10 virgens, em Mateus 25, vigiar não é esperar passivamente. A ideia, tem muita gente que pensa que essa ideia de vigiar é uma espera e uma observação passiva. Mas é permanecer fiel enquanto o Senhor vem. É obedecer quando ninguém vê. É manter o coração aquecido, mesmo diante da rotina. É servir ao Senhor em todo o tempo. Nós somos chamados a vigiar. O Senhor não nos mandou, meus irmãos, baixar a guarda. O Senhor não nos mandou sair do posto. O Senhor nos ordenou a vigiar. Eu já contei aqui para os irmãos aquela ilustração do soldado japonês. Houve um soldado que foi enviado para uma ilha, ali no arquipélago principal do Japão. E ele ficou lá. Foi enviado pelo imperador, pelo exército japonês, e lá ele ficou. E aí, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, esqueceram de avisar o soldado para ele voltar. Meus irmãos, e aí tempos se passaram depois de 20 anos. Mais de 20 anos. Passaram lá na ilha, como que o soldado estava? Ele estava em guarda. Ele estava no posto, ele permanecia ali. E essa é uma história verídica. Ele foi condecorado por isso. E aí quando perguntaram por ele por que ele permanecia ali, ele disse: o meu superior não me ordenou deixar o meu posto. Meus irmãos, Jesus nos deixou aqui. Ele nos deixou e disse que nós precisávamos vigiar, nós precisávamos estar a postos, e até a vinda de Jesus assim será. Nós temos que estar vigilantes. Essa vigilância de Jesus aponta para o futuro. Uma pessoa que está vigilante não vive dominado pelo mundo, não se apega àquilo que este mundo oferece. Uma pessoa vigilante está firmada naquilo que Jesus mandou que ela estivesse firmada. Os seus olhos estão postos em Jesus. Então Jesus nos ordena vigiar. Devemos ser vigilantes. Mas não somente isso, há mais 3 verbos aqui. Mais à frente ele diz: consolide o resto. É interessante. A ideia aqui é que aquela igreja começou a obra, mas ela ainda não havia terminado. Eu tenho dito, irmãos, que a vida cristã não é sobre como a gente começa, mas é sobre como a gente termina. Glória a Deus, porque o Senhor entrou na nossa vida, começou essa obra em nossas vidas, mas essa obra ainda não terminou. Nós somos chamados, e é dito isso no capítulo 2, no capítulo anterior, a sermos fiéis até a morte. Somos convidados a consolidar a obra que Deus começou em nossa vida. E aí, por fim, Jesus diz o seguinte para aqueles irmãos: primeiro, vigiem. Segundo, consolide o resto, ou seja, termine a obra que foi começada. E por fim, ele diz mais 2 coisas. Ele fala: lembra-te do que você recebeu e se arrependa. É como se Jesus dissesse: olha, lembra-te lá do Evangelho, lembra-te da pregação, da mensagem que vocês receberam. É interessante isso, irmãos. Nós temos que ser constantemente lembrados sobre o Evangelho. A gente pensa que o Evangelho só precisa ser pregado uma vez ao crente. E aí depois disso nós vamos ficar estudando sobre outras coisas. Deixa eu dizer uma coisa, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: eu preguei entre vocês somente a Cristo e esse crucificado. O dever meu como pastor é de subir a esse púlpito todo domingo e evangelizar esta igreja.
pregar o evangelho a essa igreja. E a mim também. Porque todos os dias nós temos que lembrar do evangelho. Todos os dias nós temos que lembrar da mesma mensagem que um dia nós recebemos. Porque é essa mensagem que nos justifica, que perdoa os nossos pecados e que nos mantém de pé diante de Deus. Nós devemos lembrar do evangelho. Nós não devemos achar que o evangelho é somente para os descrentes, ou que o evangelho é somente para os novos convertidos. Nós temos, meus irmãos, que diariamente ser lembrados do evangelho de Jesus Cristo, que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e que nós precisamos nos arrepender, crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Só assim é que nós somos salvos. É isso que Jesus diz. E ele fala mais: lembra-te do que recebeu e arrependa-te. Meus irmãos, o arrependimento, além de ouvir o evangelho diariamente, nós precisamos passar por esse processo de arrependimento. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver aquilo que há em nossa vida que está minando o nosso relacionamento com Deus. Não importa o que as pessoas pensam de você. Talvez aos olhos do pastor você é um crente maravilhoso, que não falta culto. Lidera o pequeno grupo, lidera ministério, é dizimista fiel, envolvido com a obra. Mas Deus vê além disso, Ele conhece o coração. E o Senhor nos mostra aquilo que nós precisamos nos arrepender. Quais os pecados que precisam ser confessados. Aquilo que precisa ser tirado de nossa vida, para que a gente possa experimentar perfeitamente a vontade de Deus. Amém, irmãos? A cidade de Sardes era uma cidade fortificada sobre a rocha. E nós, como cristãos, devemos estar também sobre a rocha que é Jesus. Mas muitas vezes, assim como Sardes, há falhas nas muralhas, há brechas que precisam ser tampadas. Há vigias que estão dormindo na guarda. E nós precisamos ver as áreas da nossa vida e confessá-las diante do Senhor. Nós devemos confessar, talvez, aquilo que nós estamos fazendo que está trazendo, que está minando o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos confessar as mentiras que estão em nosso coração. Devemos confessar aquilo que temos permitido entrar em nossa vida, aquilo que nós fazemos quando ninguém vê. Quais são os sites que nós acessamos? Como eu estou sendo fiel a Deus, fiel ao meu marido, à minha esposa? Eu estou sendo um profissional honrado? Como é que está a minha vida financeira? Como é que está o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos? Deus conhece, meus irmãos, a nossa vida, e esse texto é um alerta para nós. Jesus diz: olha, vocês estejam vigilantes, pois eu virei como um ladrão. E aqui o próprio Jesus já tinha dito isso, lá em Mateus capítulo 24, verso 13. Onde Jesus falou que o dia do Senhor será como um ladrão. Essa ideia de ser como um ladrão é a ideia de que vem no dia em que você menos espera. Jesus voltará quando nós menos esperamos. Era necessário estar preparado. Você está preparado para se encontrar com Deus, se encontrar com o Senhor? Nós devemos nos preparar, meus irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo, assim como Jesus lá, que nós não sabemos o dia do Senhor. Nós não sabemos quando seremos colocados à prova.
E é por isso que o Senhor está nos convidando, irmãos, a vigiar e acertar a nossa vida com Deus. O Senhor te chama a acertar a tua vida e a minha vida com Ele. Amém? E, meus irmãos, no versículo 4, Jesus vai dizer, olha, mas há algumas pessoas aí que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, apesar de haverem ali pessoas que estavam desonrando a Deus, desobedecendo a Deus, vivendo uma vida de pecados ocultos. E nós devemos sempre lembrar, irmãos, olha, nós podemos esconder os nossos pecados dos nossos pais. Nós podemos esconder da nossa esposa, do marido. Nós podemos esconder os pecados da igreja. Nós podemos esconder da sociedade, mas nós não podemos esconder do Senhor. O Senhor nos conhece. Ele nos conhece plenamente, irmãos. E assim como Jesus conhecia a igreja de Sardes, Ele conhece cada um dos irmãos da nossa igreja também. E Ele disse que haviam ali alguns que não se contaminaram. Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Esse tema bíblico das vestes, ele é muito repetido. A ideia, Isaías 64, verso 6, menciona a questão das vestes como sendo vestes sujas pelo pecado. Em Zacarias capítulo 3, versos de 3 a 5, nós temos Deus tirando as vestes sujas de Josué, sumo sacerdote, e vestindo de finos trajes. A ideia de que Ele tira o pecado e nos dá roupas de santidade. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Coloque lá, Apocalipse capítulo 7, verso 14. Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então ele está falando aqui que se lá em Sardes haviam pessoas contaminadas, haviam também aqueles que não contaminaram suas vestes com o pecado. E é somente Jesus que pode purificar, meus irmãos, a nossa vida diante do Senhor. Não contaminar as suas vestes não é ser uma pessoa perfeita. É ser uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e confessa-os ao Senhor. O texto aqui é muito claro. Aquela multidão estão com as roupas limpas, por quê? Porque as alvejaram no sangue do Cordeiro. Alvejar aqui significa deixar branco. Aqui traz a ideia de que o sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado. E quando nós reconhecemos nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa. E aí, meus irmãos, caminhando para o final, versos 5 e 6, há 3 promessas aqui para aqueles que deixarem para trás uma vida de pecados ocultos, confessarem os seus pecados e tiverem as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Há 3 promessas. E as 3 promessas são vestes brancas, o nome no livro da vida e de que Cristo confessará o seu nome diante do Pai. E eu quero concluir falando sobre isso. Primeiro, vestes brancas. Meus irmãos, as vestes brancas aqui traz a ideia de um povo perdoado. Apocalipse capítulo 19, verso 8. Leiamos todos, Apocalipse 19, verso 8. Vamos ler todos juntos? A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Meus irmãos, a ideia aqui no livro de Apocalipse é que o povo de Deus é um povo
está vestido de branco diante do trono do Cordeiro, diante do trono de Deus. E essa ideia de que eles estão vestidos de branco é que os seus pecados foram perdoados. Os nossos pecados em Jesus, eles são perdoados. Os nossos pecados em Jesus, eles são lançados no mar do esquecimento. Tudo aquilo que nós fizemos, falamos, pensamos ou deixamos de fazer, que foi contra a lei de Deus, uma vez que nós estamos em Cristo, os nossos pecados foram perdoados. E isso não será levado em conta contra nós no dia do juízo. Naquele dia o Senhor olhará para nós e não verá os pecadores que nós somos, mas Ele verá a justiça do Seu Filho sobre nossas vidas. Vestes brancas, segundo o nome no livro da vida. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que naquele grande dia, quando Jesus voltar, todos, ser humano que já passou por a face dessa terra, todos os homens, de toda língua, tribo e nação, serão julgados diante de Deus. E naquele dia será aberto um livro. E todo aquele que tiver o seu nome nesse livro, entrará para o gozo do Senhor. Entrará para viver eternamente na presença de Deus. Só aqueles que têm o nome nesse livro. O nome no livro da vida aqui é a ideia de que nós temos a garantia da salvação. Todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Todo aquele que se arrepende e crê em Jesus tem a certeza de que irá morar no céu. Você tem essa certeza? Nós somos chamados a ter essa certeza, irmãos. E por fim, ele diz que eu o confessarei diante do meu Pai. Meus irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Nós temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo, aquele que tomou sobre si a nossa causa. E todo aquele que está firme em Cristo, todo aquele que crê no Senhor, já passou da morte para a vida, teve os seus pecados perdoados, e pela graça de Jesus, pela obra de Jesus, irá morar para sempre com Ele, no reino dos céus. Amém? Meus irmãos, para fim de concluir, algumas perguntas. Será que nós temos vivido uma vida sincera de adoração ao Senhor? Nós temos apenas fama de que estamos vivos, ou nós de fato estamos vivos para o Senhor? O nosso culto é um culto onde há obediência. A nossa religiosidade é uma religiosidade viva, cheia da presença do Espírito Santo. Será que nós temos vivido verdadeiramente uma vida que honra e exalta o Senhor? Quando nós estamos sozinhos, lá no nosso quarto, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos sozinhos no nosso ambiente de trabalho, quando nós estamos longe da esposa, da família, quando ninguém mais vê, quando nós estamos diante da tela de um celular, nós temos honrado ao Senhor? Ou nós temos apenas fama de que estamos vivos? Que nós possamos, se por acaso você reconhece que há pecados em sua vida que precisam ser abandonados ou confessados ao Senhor, se por acaso você percebe aquilo que nós falamos no início, perda de sensibilidade ao pecado, religiosidade meramente externa ou um culto sem obediência, é a oportunidade de você confessar ao Senhor nesse momento. Você não precisa vir à frente, levantar a sua mão aí onde você está. Vamos orar ao Senhor. Que não sejamos como Sardes, irmãos. Que nós possamos estar vigilantes, pois Jesus está voltando. Ore ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero, em o nome de Jesus, Pai, pedir ao Senhor que perdoe os meus pecados e que o Senhor não permita, Deus, que eu venha viver uma vida religiosa,
um culto sem obediência, que eu não tenha uma mente insensível, cauterizada pelo pecado, mas que nada me tire da tua presença, Senhor. E também eu oro pelos meus irmãos, para que nós possamos estar a cada dia mais firmes. Ó Deus, se houver alguém aqui que reconhece pecados ou um pecado em sua vida que precisa ser confessado, que precisa ser abandonado, que o Senhor possa fazer essa obra. Eu sei que muitas vezes temos temor de homens, muitas vezes nós somos vaidosos, não queremos expor as nossas fraquezas, mas que o Espírito Santo de Deus nos incomode e trate as nossas vidas, para que nós sejamos restaurados pelo Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, os irmãos, abençoe a minha vida, abençoe as pessoas que nos visitam nessa noite, para que também possam se arrepender dos seus pecados e depositar a sua fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.